Olá, amigos. Aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do Café com Espiritismo. Desde algum tempo, eu e um irmão do coração temos conversado muito sobre merecimento. Como nós ainda trazemos um pensamento de que só recebemos algo de Deus se nós merecermos, não é? É claro que se nos esforçamos, se nos dedicamos, se trabalhamos por conquistar algo e de fato conquistamos, é razoável que pensemos que nós merecemos isso. Mas nosso intuito aqui é ir um pouco mais a fundo nessa questão. Como estávamos dizendo, muitas vezes nos orgulhamos dos frutos do nosso trabalho e, quer falando explicitamente, quer apenas pelo sentimento, nós acabamos por atribuir o resultado ao nosso merecimento. Nessa linha de pensamento, aos poucos vamos criando uma relação um pouco conturbada com Deus. Parece que só posso receber se eu merecer. E, se eu for indigno daquilo que pedi, então é mais que justo que Deus não me atenda às rogativas. Afinal de contas, eu não mereço mesmo. Todavia, a gente fica se perguntando: quem de nós pode levantar a mão e dizer, eu mereci estar encarnado? Ou, eu mereci essa chance de evolução que me foi concedida? Será que podemos? E ainda que pudéssemos fazer tal afirmação com relação à presente encarnação, será que poderíamos dizer isso para as últimas 20 que tivemos? Será que nós merecemos todas elas? Nesse raciocínio simples, vamos percebendo que há algo que vem de Deus para nós e que frequentemente excede todo o nosso diminuto merecimento. Deus dá e dá em abundância. Daí Paulo dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Graça. Esse é o conceito que muitas vezes nós perdemos nesse relacionamento complicado que construímos com Deus ao longo dos séculos. Deus nos dá muito além do que merecemos. Refletir sobre isso nos levará facilmente a reconhecer como é ínfima a nossa ação perante o infinito amor do Criador. E veja, esse não é um pensamento para nos diminuir, não. Isso é para que possamos nos enxergar do tamanho que nós somos ante a grandeza do nosso Pai. Para tanto, lembramos aqui de um diálogo marcante, ocorrido entre Lucas e Paulo, no finalzinho do capítulo 8 da segunda parte da obra Paulo e Estevão, escrita pelo nosso benfeitor Emmanuel através de Chico Xavier. A cena é das mais emocionantes. Paulo de Tarso, um dos maiores trabalhadores da história do cristianismo, estava partindo para Roma, onde viveria os derradeiros testemunhos. Todos que ali estavam para as despedidas puderam sentir que Paulo não mais viveria entre os encarnados por muito tempo. Idosos, crianças, jovens, homens e mulheres ali estavam, profundamente emocionados com aqueles últimos minutos ao lado do apóstolo. Dentre a multidão estava também Lucas, que ao manifestar o ensejo de registrar tudo aquilo que vivia para que a posteridade soubesse a grandeza de Paulo, recebe do apóstolo dos gentios uma sublime lição de humildade e sobriedade. Leremos aqui parte da fala de Paulo, que nos auxilia na reflexão de hoje. Ele diz assim: por mais que tenhamos estudado, sentimos um abismo entre nós e a sabedoria eterna. Por mais que tenhamos trabalhado, não nos encontramos dignos daquele que nos assiste e guia desde o primeiro instante da nossa vida. Nada possuímos de nós mesmos. O Senhor enche o vácuo de nossa alma e
recupera o bem que não possuímos. Esses velhinhos trêmulos que nos abraçaram em lágrimas, as crianças que nos beijaram com ternura, fizeram-no ao Cristo. Tiago e os companheiros não vieram de Jerusalém tão só para manifestar-nos sua fraternidade afetuosa. Vieram trazer testemunhos de amor ao Mestre, que nos reuniu na mesma vibração de solidariedade sacrossanta, embora não saibam traduzir o mecanismo oculto dessas emoções grandiosas e sublimes. No meio de tudo isso, Lucas, fomos apenas míseros servos que se aproveitaram dos bens do Senhor para pagar as próprias dívidas. Ele nos deu a misericórdia para que a justiça se cumprisse. Ele nos deu a misericórdia para que a justiça se cumprisse. Essa é uma concepção sublime da relação de Deus para conosco. Merecemos as coisas boas que recebemos? É certo que sim. Mas só é assim porque antes houve da parte de Deus uma misericórdia inigualável que nos colocou de pé quando mal conseguimos nos mover das inúmeras quedas que tivemos. Se hoje merecemos algo de bom, é que Deus nos inundou com seu amor primeiro, não porque nós merecíamos, mas justamente porque não tínhamos a menor condição de nos reerguermos por nós mesmos. Até porque, se nós merecêssemos a misericórdia de Deus, então ela já não seria necessária, porque bastaria deixar que a justiça se cumprisse. Deus dá, muitas vezes sem que nós mereçamos. E por que Ele faz isso? Porque se não for assim, nós jamais vamos merecer o que quer que seja. Ou Deus investe em nós, mesmo que nós não sejamos dignos do investimento, ou ninguém sai do abismo em que precipitou. Então, antes de nos orgulharmos dos nossos méritos, saibamos render graças a Deus pelo infinito amor com que nos amou. E, se a resposta do nosso pedido parece tardar, fazendo-nos pensar que Deus disse não, ampliemos nossa visão e talvez perceberemos que, na verdade, nosso Pai está apenas nos conduzindo por situações que nos prepararão para o sim. Muita paz a todos e até o próximo episódio do Café com Espiritismo.